Oi, Senhor, povo de Deus, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre a santidade de Deus. Esse assunto ele está sendo tratado neste domingo na Escola Bíblica Dominical e eu quero falar um pouquinho sobre ele, porque ele é um tema difícil de compreender quando nós falamos sobre a santidade de Deus. Por que Deus ele é santo? Deus ele é santo porque ele não peca. Será? Deus ele criou tudo, Deus ele formou tudo. O que nós entendemos como certo foi criação dele, é intento dele. Eu vou entender que Deus ele é santo porque ele é separado. A palavra santo, né, significa isso, separado. E aí eu vou entender que Deus ele é santo não só porque ele não peca, mas porque ele se afasta de tudo aquilo que ele não se agrada. Ser santo não é não pecar, mas o ser santo vai gerar o não pecar. Eu sei que é meio complexo, né? Mas a ideia, o raciocínio de santidade de Deus é isso. A santidade do homem, ela é um pouco mais fácil de se entender, porque realmente a santidade do homem é se separar do que é errado, separar daquilo que não lhe convém, daquilo que não é bom a ele, daquilo que vai gerar uma morte a ele. E isso fica mais fácil de compreender, mas a santidade de Deus ela é algo mais complexa para nós falarmos. Então eu entendo que a santidade de Deus é não só ele não pecar, mas ele se afastar totalmente daquilo que possa lhe manchar, que possa lhe incomodar. Nós temos um exemplo de separação de Deus e o mal quando Satanás ele se rebela para tentar tomar, né, o lugar de Deus. E nós vamos ver que Deus ele poderia castigar Satanás e todos os anjos que estavam com ele naquela empreitada. Deus ele poderia aprisionar Satanás e todos esses anjos, aprisionar Lúcifer e todos esses anjos durante um tempo como uma penalização e depois soltar eles novamente como anjos. Mas Deus, sendo santo, ele lançou fora Lúcifer e todos os seus adeptos, porque Deus ele é santo. Não é que ele não peca, mas ele se afasta de tudo aquilo que é mal. E essa, para mim, tá bom? Essa é uma concepção minha. E aqui eu quero trabalhar com você muito isso, de que você venha pensar. Qual é o seu pensamento de santidade de Deus? Porque Deus ele não peca e nunca vai pecar. E aí o que nos cabe entender é que Deus ele se separa daquilo que é errado, daquilo que é incorreto. E aí nós vamos ver que alguns atributos de Deus eles são gerados por causa da sua santidade. A questão da justiça, a questão do amor e algumas outras situações, algumas outras questões divinas. Tá bom? Como nós estamos falando sobre Escola Bíblica Dominical, da editora Betel, os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras, tá bom? Essa é a revista a qual nós estamos falando. É a lição de número 7, agora de domingo, 15 de maio, 16 de maio de 2021. Eu não vou ler ela inteira, tá bom? Eu vou pensar alguns pontos que eu achei interessante. Eu dei uma pesquisada na Bíblia, lógico, e também 2 livros que eu gosto muito e que eu acho eles muito interessantes, que é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Meyer Pearman, e também Pense Biblicamente, do Dr. John MacArthur. Eu até tenho uma Bíblia, né?
que foi escrita e tem os seus estudos, muito boa, material de qualidade, material abençoado. Tanto é que John MacArthur ele é citado nesta lição em um comentário do escritor dessa revista. Tá bom? Então eu quero conversar aqui com você sobre a santidade de Deus. Olha só, quando eu falei que a santidade ela cria outros atributos, o escritor ele vai dizer assim: todos os atributos estão ligados à perfeição de Deus, porque são qualidades intrínsecas do seu ser. Newman Hall nos mostra isso no seu comentário sobre a perfeição de Deus. A sabedoria de Deus não pode errar, a santidade de Deus não pode pecar, o amor de Deus não pode ser cruel, a imutabilidade de Deus não pode mudar, a eternidade de Deus não pode terminar. A perfeição de Deus é uma fonte de muita consolação para nós, em nossa fraqueza e tolice. Se ele não fosse onisciente, poderíamos sofrer sem ele saber. Se ele não fosse onipresente, poderíamos chorar sem ele ver e ouvir. Se ele não fosse onipotente, poderíamos perecer e ele ser incapaz de socorrer. Você percebe que a santidade dele cria todos esses outros atributos, gera, né, todos esses atributos para nos ajudar. Nós vamos perceber que Deus, com a sua santidade, ele poderia muito bem olhar para o ser humano e falar: olha, eu me afasto de vocês. Eu não quero mais relacionamento algum com o ser humano. O ser humano, ele peca, ele erra, mas Deus não. Deus, ele tem os seus atributos divinos para nos ajudar. Ele é onipresente, ele está aqui agora, ele está aí na sua casa, ele está lá no hospital, seja em qual lugar for, Deus ele está. Ele é onisciente, ele sabe o que está acontecendo. Deus, ele é onipotente, ele pode mudar a minha história, a sua história em qualquer momento. E isso faz parte da santidade de Deus. Nenhum outro ser pode ser que nem Deus. Nenhum outro ser pode alcançar o que Deus é. Nenhum outro ser consegue ser santo, ser tão separado das coisas más como Deus é. Então, o entendimento de santidade é esse. Vamos ver aqui também um outro comentário que diz assim: vemos então que a santidade é o atributo que mantém a distinção entre Deus e a criatura. Não denota apenas um atributo de Deus, mas a própria natureza divina. A santidade faz parte da natureza e não é um atributo. Deus, ele é santo, ele não se mistura. E essa é a diferença nossa hoje de Deus. Infelizmente, nós caímos, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. Deus não. Deus foi santo há 4, 5 mil anos atrás. Deus foi santo na época de Cristo. Deus foi santo na Inquisição. Deus foi santo na Revolução Francesa. Deus foi santo na Segunda Guerra. Deus é santo hoje e Deus será santo no futuro. Deus, ele é diferente, a essência dele é diferente exatamente por isso. Ele não muda, ele vai continuar sendo santo em todos os momentos da história. Um outro ponto que eu quero aqui destacar é a santidade de Deus, é padrão e espelho para a sua criação. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento vai dizer assim: o homem foi criado à imagem de Deus e é capaz de refletir a semelhança divina. E assim como Deus se revela como eticamente santo, ele chama os homens a uma santidade que lembra a sua própria.
Inerente à obra redentora de Deus é a promessa da derradeira manifestação da santidade de Deus na glorificação de seu povo e no livramento em que a criação se verá livre das imperfeições resultantes da maldição edênica, tá bom? Então, nós vamos perceber que a ideia de Deus é que nós sejamos iguais a Ele. Nós, no momento, refletimos. E uma reflexão muito idêntica com a que Paulo vai falar lá aos Coríntios, que no momento nós somos como um espelho. E a gente pensa, mas poxa, um espelho, eu olho no espelho e eu me vejo o que eu sou, né, de uma forma completa, eu consigo ver os meus traços. Só que a gente não tem ideia de que Paulo ele está falando do espelho na época dele. E o espelho na época dele era uma pedra polida, muito bem polida, que dava reflexo, que aparentava mais ou menos o que a pessoa era. E nós hoje refletimos a Deus dessa forma, como se nós estivéssemos nos vendo em uma pedra polida, como se Deus estivesse nos vendo como em uma pedra polida. Ele olha e vê meio embaraçado, não está perfeito. Só que é isso que nós estamos trabalhando, para em algum momento sermos perfeitos como Ele e irmos morar com o nosso Criador, tá bom? Mais um ponto aqui que eu achei muito interessante para destacar. Lembrando, se você está assistindo esse vídeo antes do dia 16 de maio, aproveita para pensar, raciocinar e conversar, fazer perguntas lá na sua escola dominical que eu acho que, na minha concepção, é fundamental para a criação, para a formação do caráter cristão. Escola bíblica dominical não é escola de teologia, tá bom? São coisas diferentes. A escola dominical é para formar caráter, é para alicerçar o ser humano, para alicerçar a pessoa salva em Jesus Cristo, nas bases, nos pilares de Cristo, sabe? Nos pilares de Deus, de fundamentar sua fé, de entender muito bem a quem ele está servindo, o que ele tem que fazer, o que ele não pode fazer. Outra coisa é teologia, escola de teologia, que é sensacional. Se você tem a oportunidade, faça. Não se aprenda, não se apegue a algumas coisas que algumas pessoas falam, não. Faça, estude, cresça. Mas escola dominical é para fundamentar o seu caráter, o meu caráter, para aquilo que está errado a gente ir transformando. Então, quando a gente fala da santidade de Deus, na escola dominical não é para se aprofundar tanto, sabe, em palavras hebraicas, nos sentidos de alguns pontos, de algumas vírgulas, não. Mas é para entendermos como ele é santo e por que nós temos que ser santo como ele. E na escola dominical é isso. Então eu vou aqui trazer mais uma passagem. Eu vou trazer a passagem de Isaías, capítulo 1, versículo 16 e 17, que vai dizer assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai das causas das viúvas. Padrão de santidade para nós nos apresentarmos a Deus. Não é o padrão de santidade de Deus. O padrão de santidade de Deus é muito superior, e se ele aplicar isso em todo momento, ele se afasta totalmente da gente. Deus, ele é santo em um ponto que, se ele aplicar isso em todo momento, se ele levar isso como uma regra total e, sabe, e não tiver misericórdia de nós, ele vai se afastar de nós, vai nos esquecer ou vai nos destruir e acabou.
Então, a concepção de santidade de Deus é uma. Essa daqui, quando nós lemos Isaías, é uma concepção de santidade para a gente. Deus, ele não precisa, ele não tem a obrigação de fazer o bem. Ele já deu seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. Qual a obrigação que Deus tem em fazer o bem para se tornar santo? Nenhuma. Agora eu tenho. Aqui o que está escrito em Isaías. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. E aqui está um ponto fundamental e a gente vai trazer um pouquinho da santidade para nós. John MacArthur, ele vai escrever assim: santificação inclui o conceito completo de maturidade espiritual. Santidade para nós é isso, é maturidade espiritual. É a nossa mente trabalhar de uma forma santa. Porque se a mente trabalha de uma forma santificada, o corpo não vai mais errar. E aí é o ponto, é o cerne da questão. A santidade não é quem não erra, mas a santidade é quem não pensa em errar. A santidade não é quem não peca, mas a santidade é quem não pensa em pecar. Você consegue diferenciar esse ponto? A santidade é isso, não é que você não fez errado, mas é que você não pensou em fazer errado. E aí Isaías vai trazer isso. Tirai a maldade. A maldade, porque a maldade ela habita o nosso intelecto, o nosso coração. E quando nós falamos de santidade, nós não estamos falando de quem não peca, mas estamos falando de quem não pensa em pecar. Ok? Vamos lá, Isaías 59, 2 vai dizer assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O que nos separa, o que nos dificulta sermos respondidos e atendidos por Deus, são os nossos pecados, as nossas iniquidades, os nossos maus pensamentos. Jesus, ele bem vai nos dizer que não adultera apenas aquele que vai para a cama com a outra, mas aquele que também pensa em ir para a cama com outra pessoa. Isso é adultério e essa é a questão de santidade, tá bom? Então eu quero que você, se você faz parte da Assembleia de Deus Madureira, você tem acesso a essa revista. Se você não tem, pesquise, procure, leia sobre a santidade de Deus e como nós, seres humanos, podemos nos aproximar dele nessa questão de santidade, tá bom? Fique com esta reflexão, fique com esta palavra, leia, cresça, se aprofunde, se santifique, não apenas nas suas obras, mas aqui dentro. O que separa o homem de Deus é o seu coração, é o seu intelecto, os seus pensamentos. Deus, ele vai nos dizer: bem sei eu o pensamento que tenho de vós. E Deus, por ele ser santo, ele não tem pensamentos de mal, porque Deus, ele é afastado de todo mal, mas ele tem pensamentos de bênção, de coisas boas para a minha vida, para a sua vida. Que nós possamos nos santificar para sermos cada dia mais parecidos com o nosso Criador. Tá bom? Até mais. Deus abençoe você e a sua casa.